Fala galera, sejam bem-vindos ao Total Foot. E meus amigos, que semana tivemos na competições sul-americanas, hein? Foi uma noite de tensão, empate, gol no final, falha de goleiro, altitude, brasileiro contra brasileiro, Neymar decidindo pelo Santos e até uma goleada daquelas que o torcedor vai querer esquecer rapidamente. Hoje vamos fazer um resumão de como se saíram os clubes brasileiros nos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Então já deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para o futebol logo após a vinheta. E você estava esperando que algum brasileiro abrisse uma grande vantagem nessa Libertadores? É, pode esquecer. A palavra da semana foi equilíbrio. Os confrontos envolvendo os 6 brasileiros terminaram empatados. E não foi exclusividade dos nossos times. 7 partidas das oitavas disputadas entre terça e quinta terminaram empatadas. 5 por 1-1 e 2 por 0-0. Começando pelo Fluminense. Jogando no Maracanã, o tricolor não conseguiu sair do 0-0 contra o Independente Rivadavia. E poderia ter sido pior. Fábio apareceu em momentos importantes e o Fluminense terminou a partida com um empate sem gols. Agora a decisão será na Argentina. Vitória classifica o Flu, outro empate leva a disputa para os pênaltis. E talvez um dos resultados mais doloridos da rodada tenha sido o do Palmeiras. O Verdão teve Andrés Pereira expulso, conseguiu abrir o placar, mesmo com um jogador a menos com o Flaco Lopes, e quando parecia que conseguiria uma vitória heróica, veio o castigo. Nos acréscimos, Veguete empatou para o Cerro Porteño após uma falha de Carlos Miguel. Palmeiras 1, Cerro Porteño 1. Agora o Verdão terá que buscar a classificação em Assunção, no Paraguai. Se vencer, passa. Se empatar novamente, teremos pênaltis. No Mineirão tivemos confronto brasileiro, Cruzeiro contra Flamengo, e foi um jogaço de 2 golaços. O Cruzeiro abriu o placar com o Arroio em uma grande jogada individual, mas o Flamengo mudou depois da entrada de Pedro e Lucas Paquetá. E justamente o Paquetá apareceu para empatar. Cruzeiro 1, Flamengo 1. Agora tudo será decidido no Maracanã. Quem vencer avança. Novo empate, disputa para os pênaltis. Rosário Central e Corinthians. E fechando aos brasileiros na Libertadores, o Corinthians foi até a Argentina enfrentar o Rosário Central, mesmo terminando a partida com um jogador a menos após a expulsão de Alan, o Timão segura o empate. Rosário Central 0, Corinthians 0. Resultado que deixa a eliminatória completamente aberta, mas agora existe um detalhe importante. A decisão será na Neoquímica Arena. O Corinthians terá a sua torcida ao lado para tentar carimbar a vaga nas quartas de final. Copa Sul-Americana. Se na Libertadores tivemos equilíbrio, na Sul-Americana tivemos praticamente de tudo. Bolívar 1, São Paulo 1. O São Paulo encarou o Bolívar em La Paz e jogar a aproximadamente 3.600 metros de altitude nunca é simples. Arboleda colocou o tricolor na frente, mas o Bolívar conseguiu o empate no segundo tempo. Bolívar 1, São Paulo 1. Considerando a altitude e que a decisão será no Morumbi, o resultado deixa o São Paulo em boas condições para buscar a classificação diante de sua torcida. Bragantino 0, Atlético Mineiro 1. Aqui tivemos brasileiro contra brasileiro. Bragantino e Atlético Mineiro. E quem levou a melhor foi o Galo. Tomás Coelho marcou no segundo tempo e garantiu a vitória atleticana fora de casa. Bragantino 0, Atlético Mineiro 1. Agora o Galo joga a volta em Belo Horizonte, podendo até empatar para chegar às quartas de final. Já o Bragantino terá que vencer fora de casa para continuar vivo. Santos e Macará. Na Vila Belmiro tivemos emoção. O Macará surpreendeu e abriu o placar logo no início, mas apareceu uma dupla que o torcedor santista conhece muito bem: Neymar e Gabigol. Neymar deu assistência e Gabigol marcou o gol de empate, o 100º dele pelo Santos. Depois, novamente com participação de Neymar, William Arão marcou o gol da virada, sendo que foi o primeiro gol de William Arão com a camisa do Santos. Santos 2, Macará 1. O Peixe leva uma vantagem importante para a partida de volta no Equador. Vasco e Olímpia. Em São Januário, nada de gols. Vasco e Olímpia fizeram um jogo bastante disputado, mas ninguém conseguiu balançar as redes. E agora o Cruz Maltino terá que buscar a classificação fora de casa. Vitória coloca o Vasco nas quartas. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Cienciano 6, Botafogo 1. E agora? A pior atuação brasileira da semana e uma das piores da história. E foi uma noite simplesmente desastrosa para o Botafogo. Jogando na altitude de Cusco, no Peru, contra o Cienciano, o Botafogo foi atropelado. 6-1. Isso mesmo, 6-1.
O primeiro tempo terminou com o time peruano já vencendo por 4 gols. Matheus Martins ainda diminuiu no segundo tempo, mas o Cenciano marcou mais 2 vezes. Agora a situação do Botafogo é extremamente complicada. O Glorioso precisa tirar uma diferença de 5 gols no jogo de volta apenas para levar a decisão aos pênaltis. Já era. Então vamos ao resumo dos brasileiros. Na Libertadores tivemos Fluminense empate, Palmeiras empate, Cruzeiro empate, Flamengo empate, Mirassol empate, Corinthians empate. Ou seja, nenhum brasileiro venceu e nenhum brasileiro perdeu na Libertadores. Tudo completamente aberto para o jogo de volta. Na Sul-Americana, São Paulo empate, Atlético Mineiro vitória, Bragantino derrota, Santos vitória, Vasco empate. E Botafogo derrota humilhante. E depois dessa primeira rodada de mata-mata, eu quero saber a sua opinião. Qual brasileiro apresentou o melhor futebol nessa semana? E mais, quem você acha que será eliminado já nas oitavas, além do Botafogo, que já foi? Será que o Palmeiras consegue resolver no Paraguai? Corinthians aproveita o fator de casa? Flamengo ou Cruzeiro? Quem fica com essa vaga? E a pergunta mais difícil. O Botafogo tem alguma chance de conseguir um milagre depois desse 6-1? Então coloca a sua opinião aqui nos comentários. Se você curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque aqui no Total Fute, o futebol não termina quando o juiz apita. Um abraço e até o próximo vídeo.